Na segunda-feira, uma data simbólica, pouquinho depois da Páscoa, morreu o Papa Francisco, aos 88 anos. Ele liderou a Igreja Católica desde março de 2013. Passou 38 dias tratando de uma pneumonia dupla. No final de março, parecia já ter se recuperado. Quando o mês de abril chegou, participou das celebrações do domingo de Páscoa. Numa cadeira de rodas, recebeu os fiéis, que foram até a Basílica de São Pedro. O Papa Francisco chegou agora há pouco, vocês acompanharam ao vivo aqui nessa edição e ele vai falar agora e a gente acompanha. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. O mestre de cerimônia de leggere O mestre de cerimônias irá ler a mensagem. Embora ele tenha pedido para o mestre de cerimônias ler o sermão, a mensagem era dele mesmo e fazia sentido diante do histórico dele na liderança da Igreja Católica. Ninguém sabia, mas era o último dia do papado de Francisco. Não pegou só no aspecto religioso da ressurreição de Cristo. A mensagem do Papa foi social e também política, porque ele deu um puxão de orelha nos políticos. Ele várias vezes deu puxão de orelhas, tipo, acordem, essa sociedade não pode ir para esse caminho, né? Essa sociedade tem que olhar para os mais pobres, sim, tem que acolher os marginalizados, né? E os imigrantes. Quer dizer, essa foi uma mensagem dele contínua, não é? Ele sempre salientou isso, ele sempre enfatizou esses aspectos sociais, né? da necessidade da igreja estar próxima ao fiel. Horas depois da leitura da mensagem, a morte do Papa seria confirmada pelo cardeal irlandês Kevin Farrell. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o último dia do papado de Francisco. Nos dias que antecederam a morte, o Papa Francisco parecia que estava melhorando aos poucos, parecia até fora de risco, estava retomando as aparições públicas e os compromissos. Na Quinta-feira Santa, ele tinha visitado uma prisão em Roma. O jesuíta de 88 anos, conhecido por sua sensibilidade a respeito do mundo carcerário, permaneceu quase 30 minutos na prisão de Regina Coeli, a maior da capital italiana. Na saída, o líder religioso falou com a imprensa através da janela do seu papamóvel. Ogni volta que eu entro, Cada vez que entro nestes lugares, me pergunto, por que eles e não eu? perché loro e non io. O Papa Francisco foi o primeiro em muita coisa. Foi o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica, também foi o primeiro Papa vindo das Américas. Alguém até poderia dizer que foi o primeiro a rever os rumos da própria biografia ao longo do papado, porque quando ainda era o cardeal Bergoglio, na Argentina, ele foi criticado por uma suposta proximidade com a ditadura militar que governou o país. Antes de chegar ao Vaticano, Bergoglio era um arcebispo que andava de ônibus e circulava entre as diferentes classes sociais na Argentina, mas também era criticado por omissão e até cumplicidade com a ditadura que comandou o país de 76 a 83. Reportagens publicadas nos anos 90 apontaram Bergoglio como confessor do general Jorge Rafael Videla, que mais tarde seria condenado por crimes contra a humanidade. Quando Francisco assumiu o trono de São Pedro, uma das críticas de ativistas argentinos foi por ele não ter excomungado Videla. Mas depois disso, como Papa, ele se tornou um crítico dos autoritarismos, fez discursos de intensa sensibilidade social e chegou a ser considerado um progressista, ao menos para os padrões da alta hierarquia da Igreja Católica. Em sua autobiografia, Esperança, o próprio Papa Francisco reconhece que antes era visto como um padre que nunca ria.
Depois, se tornou um papa que ri o tempo todo. No tema dos homossexuais, a versão Papa de Bergoglio deixou como marca falas de acolhimento. Logo no primeiro dos seus anos no Vaticano, na volta da viagem ao Brasil, ele deu uma declaração que destoou da fala de outros papas. Se uma pessoa é gay e cerca o Senhor e a boa vontade, mas quem sou eu para giudicá-la? E o Papa Francisco também vai ser lembrado pelos pedidos de desculpas grandes e pequenos. Pediu desculpas pelos crimes dos padres acusados de pedofilia, por comentários que foram considerados homofóbicos e por posturas históricas da Igreja Católica. Pediu desculpas até por ter perdido a paciência com uma fiel que parecia ali que queria levar um pedaço do Papa para casa. O Papa Francisco cumprimentava os fiéis na Praça de São Pedro na noite do Ano Novo. Como de costume, ele dava atenção às crianças e a outras pessoas quando uma mulher o puxou com força pela mão e o pontífice não disfarçou sua irritação. Nesta quarta-feira, antes da tradicional oração do Ângelus, ele se desculpou pelo episódio. A paciência del amore. A paciência do amor nos torna pacientes. Muitas vezes perdemos a paciência, eu também, e peço desculpas pelo mau exemplo de ontem. A humildade dos pedidos de desculpas, às vezes até criticados por parecerem excessivos, também se manifestava nas vestimentas do Papa, que eram mais simples que as dos antecessores. Só que essa era só a face pública do Francisco. Nos bastidores, ele pode ter sido um político muito hábil, porque a Igreja também é política. Não há instituição que escape desse aparente sacrilégio. Ao longo do papado, ele promoveu uma mudança muito significativa na alta hierarquia do catolicismo, e os especialistas acreditam que isso vai ficar claro agora, no conclave que deve escolher o próximo Papa. Na Al Jazeera, quem será o próximo Papa depois de Francisco? O processo de escolha e o que vem a seguir. E aqui a gente vai entender que o Papa Francisco parece ter preparado a Igreja para a sucessão dele. Dos 138 cardeais que podem votar no conclave, 110 foram escolhidos pelo Papa Francisco. Esse grupo é bem mais diverso do que os anteriores, com mais representantes da Ásia, África e América Latina, o que mostra a intenção de Francisco de refletir o alcance global da Igreja. O cardeal eleitor mais jovem tem apenas 45 anos e é um religioso ucraniano que vive na Austrália. Com isso, existe a possibilidade de que, pela primeira vez em séculos, o próximo Papa venha da África, da Ásia ou de alguma outra região que até hoje teve pouca representação na liderança da Igreja. O conclave, que é o processo através do qual o novo Papa é escolhido, costuma acontecer entre 2 e 3 semanas depois da morte do Papa, respeitando um período de luto mínimo de 9 dias. Esse período, que começa agora, é conhecido como sede vacante, ou o período do trono vago. Mas, apesar do nome, é possível, se não for provável, que a presença e a influência de Francisco ainda possam ser sentidas. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente volta em breve com mais informações sobre esse e outros assuntos. Se você quiser me dar uma força, se inscreve aí. Valeu!